bem-vindos a atualizações dos dados sobre Covid-19. Os dados foram Olá, sejam bem-vindos a mais algumas atualizações sobre os dados de Covid-19. Os dados que foram colhidos agora, que serão apresentados, foram colhidos no dia 20/6/2020. Essas atualizações mostram tanto em nível mundial quanto em nível nacional e principalmente no Maranhão. Então, fale aí, Leandro. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo, boa tarde a todos. A gente está aqui gravando esse vídeo com as atualizações dos casos, porque, como vocês acompanharam, ali eram os dados do dia 12 de junho. Então, para que até vocês possam sentir como foi a evolução de pouco mais de uma semana, nós trouxemos os dados da Fiocruz, do Monitora Covid e do Boletim do Maranhão, das datas atuais, para que vocês possam sentir a comparação, né, e também atualizar sobre os números. Ótimo. Que é sempre importante, gente. Lembrando que uma pandemia, ela está sempre num estado dinâmico, então vai tendo alterações diariamente, e nós temos que ficar sempre atentos, porque muitas vezes as pessoas estão apegadas a dados de um mês atrás e acham que aqueles dados são os verdadeiros. Não, os dados de um mês atrás não significam nada para o futuro. Ele serviu apenas para um estudo, para a gente fazer projeções. E agora nós estamos vendo esses resultados de algumas projeções. Isso mesmo, meu amigo. Então, costumeiramente, nós estamos vendo alguns dados, né, como você falou, de comparações que são feitos há uma semana, 2, 3 semanas atrás, e a gente esquece que a gente está numa curva exponencial, que o Brasil ainda não controlou essa curva. Estava vendo alguns epidemiologistas falando que a gente estava próximo do pico, né, então era o momento em que a gente iria sofrer uma diminuição no número de casos, só que as flexibilizações estão começando, né? Algumas nem as flexibilizações, elas estão começando em alguns estados e a gente vai perceber, estão sendo percebidos os números aumentando. Então, é quase que uma experiência única no mundo. Um país atingindo o pico, a localidade, e havendo flexibilidade. Então, essa tendência ainda, infelizmente, é aumentar. E é muito preocupante porque a gente estava, quando a gente começa a observar os dados, a gente começa a falar muito da segunda onda. Essa segunda onda, algumas vezes, vai acontecer em municípios que já tiveram a primeira onda. E como que a gente observa isso? Exatamente nessa curva de crescimento, ela vai estabilizar e, de repente, ela começa a crescer exponencialmente novamente. Mas o que está acontecendo no Brasil não é uma segunda onda, deixar isso bem claro. O que está acontecendo é uma primeira onda em municípios, principalmente do interior do Brasil. O que está acontecendo aqui, igual estados como Paraná, que estavam muito controlados, e Rio Grande do Sul, agora estão começando a ter a sua onda. Então, é só para deixar claro que muitas pessoas dizem, é a segunda onda? Não, não é a segunda onda. Porque a segunda onda você tem que ter estabilizado para que ela ocorra. Por enquanto, nós não temos nenhum estado ou município que esteja completamente estabilizado para dizer que o que vai vir agora é a segunda onda. É uma coisa que a gente vai ver bem daqui para frente, infelizmente. Inclusive, nós vamos postar um vídeo depois explicando como que funciona a curva S, que é a curva de casos acumulados, e a curva de sino, que é a curva de casos diários. Para a gente poder perceber aonde que fica a estabilização. Nos gráficos passados, vocês notaram que alguns países já tiveram essa estabilidade com aquela curva S e aí o crescimento estabilizando. Não significa que ali vai continuar, porque vai depender constantes das variáveis, né, que estão em jogo. Se elas vão mudar, se, por exemplo, vai ter uma abertura total do comércio, muitas pessoas vão estar suscetíveis e aquela curva ela pode sofrer um pico grande e mais à frente um pico pequeno. Na curva S, ela faz aquele S, estabiliza aquela ponta, e a segunda onda ela volta a crescer, só que com menos intensidade. Menos intensidade. Esperamos sempre que ela seja, a segunda onda tenha menor intensidade, se foi feito de uma forma correta.
vai perceber nos gráficos que o Brasil nem chegou nesse S. Então, Não. não tem por que dizer em segunda onda. Continua. A questão é que a aceleração ela vai continuar. Vamos seguir aí para as atualizações em nível mundial primeiro, né, Leandro? Isso. Primeiro em nível mundial, né, para a gente ter noção de como é que a gente está se situando no mundo. Sim. E depois a nível local, né, que é o nosso tema Principal. interiorização. Isso. Tá? Nos 10 países atuais, com o maior número de casos, segundo os dados da Monitora Covid, da Fiocruz, e a gente percebe aí o gráfico dos Estados Unidos, né, em crescimento, e o do Brasil logo atrás, né, com um sinal de estabilização aparente. Vamos Sim. para... É sempre legal a gente ver naquele gráfico a angulação, gente. Sempre se você quiser saber se está crescendo ou não um gráfico, perceba a angulação, o ângulo que tem da reta para o eixo X. Quanto maior esse ângulo, mais rápido está sendo esse crescimento. Então, a gente tem que sempre, a ideia nossa é chegar a um ponto que, se possível, ele ficaria estável, né? Essa angulação ficaria a menor possível. Se a gente for perceber, nós temos Estados Unidos, né, Sim. com o maior número de casos. Os Estados Unidos estavam com 2 milhões de casos. O Brasil ainda estava chegando no 1 milhão. Então, olha como já passou. Então, os Estados Unidos, temos o Brasil, o Chile aqui, esse gráfico preto, né? O gráfico aqui da Rússia está crescendo mais suave, mas ainda está crescendo. Talvez, aqui a gente possa ainda ter um ponto em que ele possa se estabilizar, né, fazendo o que os outros países fizeram, ou, né, dependendo das medidas lá, continua subindo. Né? O que a gente tem que sempre deixar alerta, gente, que nós estamos falando aqui de casos que são divulgados como morte por Covid. Na Rússia, especificamente, o Ministério da Saúde, ele colocou que as pessoas que morrerem por complicações, mesmo que ela tenha Covid, não morreram por Covid. Então, quer dizer que se eu morri por um problema cardíaco, mesmo que isso tenha ocorrido por causa da Covid, eles não contabilizam nos casos de Covid-19. Isso é importante para a gente entender também essa situação. Porque muitas vezes você mas não estou entendendo por que cresce tão devagar. Exatamente porque é como é divulgado os dados. Porque para traçar estratégias, a estratégia de fechamento geral, ou de uma flexibilização, ou de um possível meio termo, que vai ser assunto de outro vídeo, a gente precisa saber como está essa aceleração, a gente precisa ter consciência de como está a aceleração. Está desacelerando, a curva está caindo, está subindo, porque aí as medidas são feitas no momento correto. Não adianta a gente achar que a curva está caindo e aí flexibilizar e, na realidade, pode ser o que não esteja acontecendo. Caso agora acumulado por 100 mil habitantes. No Brasil, nós temos aqui, né, esse gráficozinho azul mais claro, e aí nos slides anteriores, se você voltar um pouquinho, a gente até chamou a atenção, o Brasil está cortando, vai cortar a curva da Itália. E está aqui, já cortando a curva da Alemanha, o da Itália é esse de amarelo que já cortou, tá? Como é que é a curva estável e como é a curva que ainda está em aceleração. Né? Aqui nós temos o Chile, que cresceu muito rápido, né? E aqui o Peru também, que cresceu rápido e dá sinais de desaceleração. Tá? Então, olha como que estamos aqui no panorama em relação a 100 mil habitantes. Inclusive, em relação a 100 mil habitantes, nós já passando dos Estados Unidos. Nós até chegamos a cruzar os Estados Unidos. Justamente. E aí preocupante porque não está tendo desaceleração. E nós falamos isso no Brasil de uma forma geral, tá, global. Sim. Como foi dito há muitas semanas atrás, o pico na região sul seria a partir desse momento, né? Não digo pico, mas a aceleração do número de casos. Porque, como o ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, havia falado,
o frio atinge a região sul nesse momento, né, nesses meses. Então, lá, a possível aceleração de casos seria a partir desses meses, né? É o que está acontecendo. Vamos lá, só para fazer um panorama mundial, porque aqui é como a gente já falou, a metodologia. Pegamos 10 países com maior número de casos acumulados, e desses 10 maiores, nós fizemos o quê? A taxa por 100 mil habitantes. E aí, só para botar num panorama geral, em relação ao mundo todo, o Brasil, em termos de, e aqui no caso em termos de 1 milhão, tá, de casos, seria essa coluna aqui, que é a metodologia do site, né? O World Metrics, que ele vai pegar, ele faz análises métricas em relação ao mundo todo. Você pega os casos totais, né? Relação, divide pela população e multiplica por 1 milhão. Aí nós vamos ter essa taxa aqui. E aí, percebam, né, que o Brasil vai estar lá em 24º. O Brasil vai estar com 5.131 casos por milhão de habitantes. Essa coluna aqui. Tá? Então, como a gente está em aceleração nos nossos casos, então ainda não é algo a se dizer que a nossa posição é confortável, né? Em nenhum momento. Imagina que, dada a taxa de mortalidade, e nós temos os casos crescentes. Então, infelizmente, a tendência é em ambas as curvas também serem crescentes. Tá? Mas também a questão de falar de recuperados de óbitos, nós vamos deixar para outro vídeo. Inclusive, eu estava assistindo uma palestra de modelagem, né, da Fundação Getúlio Vargas. E o palestrante, ele falava da questão da qualidade dos dados, da própria qualidade dos testes. Então, vamos fazer as projeções para poder ter uma noção de uma estratégia, para poder ter uma direção. Mas, pela qualidade dos testes que nós temos testes que têm um alto índice de falso positivo, né, de falso negativo. E nós temos testes, inclusive, que têm indícios de falso positivo também. Então, a quantidade de testes que se faz numa população, então, tudo isso influencia muito na questão das projeções. Então, por isso vocês precisam entender que projeções é uma estimativa, a gente vai tentar aproximar o modelo da realidade, e aí, para que as pessoas tenham noção, para que as políticas, para que os governos possam ter políticas e estratégias em relação a isso. Né? Não é para daqui a um mês vai ser para alarmar, não. São estudos, são projeções, e elas são dinâmicas. E é muito importante a gente saber a questão dos testes, que tem vários tipos de testes. Existe o teste que a gente chama de teste de vírus, da quantidade de vírus ativo na pessoa, que ela tem uma janela muito específica, uma janela que varia entre 3 a 8 dias, é o tempo que a gente consegue diagnosticar, que é o famoso qPCR, ou PCR, que o pessoal tem falado bastante. E existe um outro teste que o pessoal está fazendo para saber se as estimativas estão corretas ou não, é para saber se a pessoa já está ou não imune, que são os testes que chamam de testes rápidos, que são aqueles testes que você vê se você tem os anticorpos para o Covid. Aqui um panorama estadual, né, da questão da proporção por 100 mil habitantes. Então, a gente observa que, em azul, Amazonas, já voltando para 100 mil habitantes, né, já tem uma taxa de 1.500 casos a cada 100 mil habitantes. O Maranhão está aqui nessa parte verde, né, seria segundo lugar. São Paulo, que é o mais noticiado, está lá embaixo, em relação ao número de casos, né, por 100 mil habitantes. Então, tem o quê? Uma taxa aproximadamente de 500. Então, se lá eles estão tomando medidas estratégicas de flexibilizar, eles vão ter a metodologia deles, né? E os outros estados têm que seguir o mesmo caminho, ter a sua metodologia própria em relação ao momento em que a curva da doença se encontra para poder tomar suas medidas. Né? A gente não pode se basear porque São Paulo está flexibilizando, Rio Grande do Sul, que as nossas medidas vão ter que acompanhar. Né? Então, observem só que ainda não podemos falar em sinal de estabilidade. Né? Não está tendo um formato da curva S que a gente comenta, curva clássica, para a gente poder estar tranquilo.
Aqui estão os casos acumulados por 100 mil habitantes nas cidades de Balsas, Imperatriz, São Luís, São Raimundo das Mangabeiras e Timon. Como a gente vem frisando aqui sobre a interiorização da Covid-19, em um artigo da Fiocruz, né, eles fizeram um estudo da interiorização em Pernambuco e mostraram aqui o seguinte: na semana 4, lá em Pernambuco, Recife concentrava 71,3% dos casos. E o interior, né, ficava com os demais, né, os demais casos, que seria 28,7%, sendo que 20,5% era a região metropolitana. Já na 23ª semana, Recife, ele acumulava 34,4% dos casos, e o interior, 37,1%. A região metropolitana ficou com 28,1%. Então, percebam o avanço da interiorização, né? Porque, por enquanto, os casos, né, estão sendo evidenciados, que se evidenciam nas capitais e os grandes centros. E agora está começando a entrar nas cidades menores. Então, agora começa a se entrar nas cidades menores, você vai vendo pouco a pouco as pessoas falando da interiorização, mas já é um processo que já está bem concretizado. No Maranhão, né, com 70 mil casos acumulados aproximadamente, hoje, São Luís é responsável por 7,9% dos casos. 82,1% está no restante, está nos demais, contando com a região metropolitana. Mas fazendo um cálculo aproximado, a região metropolitana de São Luís, ela vai ter aproximadamente 2,1%, ou seja, aproximadamente 80% dos casos estão no interior. Então, aquelas notícias todas dos casos avançando por São Luís, lá já está conseguindo, né, obter um certo controle. Portanto, se vocês forem perceber aqui a curva, né, São Luís é essa verde aqui, ela começa a aparentar uma suavização nela. Sim. Enquanto os demais, por exemplo, aqui, ó, Timon, né, como você falou, meu amigo, Balsas, né, Mangabeiras, muito inclinado. Estão inclinadas e não tem essa suavização como a gente percebe aqui em São Luís. Imperatriz não dá ainda para decidir o que é, né? Está inclinando, pode estar desacelerando, mas ainda a curva não dá para indicar nada. Percebo que a gente está observando a questão visual em relação à curva, tá? Não fazendo cálculos, projeções nem nada. Só observação, nesse estudo aqui, a Balsas ainda não foi atualizado, certo? Balsas, se eu não me engano, aqui estava com 460 casos, tá? Não sei por que não foi atualizado, mas no site estava assim, e Balsas já tem mais de 650 casos, então está acompanhando aqui os 550, 600 casos por 100 mil habitantes, acompanhando a taxa também de Mangabeiras. Então, as duas cidades estão crescendo em termos de taxa percentual, em termos de taxa por 100 mil habitantes, estão crescendo de forma equivalente, né? Então, essa é a atualização dos dados que nós temos, das curvas. O que mais se destaca aqui na região em relação ao crescimento dos casos é Mangabeiras e Balsas, por isso que a gente está trazendo essas duas regiões, e os extremos, né? São Luís, Timon, Imperatriz e o sul do Maranhão. Como eu havia dito, né, a gente falou no vídeo anterior, o sul do Maranhão está sendo a última fronteira, né? Inclusive, tem uns dados lá no início do vídeo que a gente fez uma atualização, né? Os dados são do dia 12, mas já coloquei uma atualização para poder enxergar
como está sendo essa interiorização, e a gente está complementando com os dados atuais, no caso do dia 20. Quando você observa essas curvas, uma coisa que preocupa bastante é principalmente a inclinação dela. Quando você olha essa curva, principalmente de Imperatriz, você vê que ela está muito inclinada ainda. Não, para mim não tem sinais nenhum de inclinação que está fazendo a inflexão. Eu olho aqui assim, eu não vejo inflexão nela ainda. Precisaria de muitos mais, pelo menos mais uns 10, 15 dias estável, do jeito que teoricamente deveria estar ali, né, na casa dos 1.300, para poder acreditar que estaria estável, né, dos acumulados, na casa dos 1.300. A ideia é fazer aquela reta que a gente já é uma reta assíntota, né? Passar uma reta, por exemplo, vamos passar uma reta de referência nos 1.400 casos, né? Seria mais ou menos por aqui. Se você perceber essa curva, ela aproximando devagar por essa reta, então ela começa a ter uma suavização. Como São Luís, vamos supor que tem uma reta passando por aqui, né? E ela começa a se aproximar devagar, 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 sem, no entanto, tocar na reta. Então a gente percebe um indício de suavização. Percebam que aqui em Timon a gente não tem essa. Se a gente fosse traçar uma reta aqui, ela praticamente vai cortar ela nos próximos dias. Mesma coisa com Balsas, mesma coisa com Mangabeiras. A questão aqui é a questão dos testes, né? Pode ser essa questão dos testes, mas aqui está retinho, mas percebe que ela vai aumentando, né? Então, pode ser algo relacionado a isso também. Mas a gente não vê princípio de suavização, tirando São Luís, em nenhum dos casos. E só para deixar claro, igual quando a gente olha Mangabeiras, né, o laranjinha, a gente vê muito essa escadinha. Essa escadinha está muito relacionada também à questão dos testes, que por ser uma população pequena, o número de casos é muito pequeno. Então, qualquer aumento faz com que para 100 mil habitantes cresça muito. Então, sempre vai ter esses estirõezinhos. Isso é muito importante também quando a gente olha um gráfico que é estimado para 100 mil. É muito importante para você poder comparar populações diferentes, mas ele traz essa pequena distorção. Porque como você, teoricamente, multiplica por 5, um caso viram 5, mais ou menos, aqui com Mangabeiras. E isso faz com que tenha, algumas vezes, essas... como posso dizer, umas... escadinhas, né? ângulos retos, praticamente. Se você é uma escadinha, você vai vendo ângulos retos, você vai vendo subindo. Mas o mais importante, igual você sempre está frisando, não é questão da gente ver isso, é você ver o comportamento da reta. Isso aí são os dados, é a qualidade dos dados. Dados ruins trazem retas, trazem gráficos não tão palpáveis, mas a partir do momento que você consegue ver o comportamento, já facilita bastante. Justamente, meu amigo. E além dessa questão, né, a gente, só frisando novamente a questão da interiorização, aproximadamente 80% dos casos de Covid estão no interior do Maranhão. Se você for observar no site do Boletim do Saúde do Maranhão, né, você vai ver o crescimento muito grande pelas regiões. Observa no gráfico, né, a gente eu vou salientar novamente que aproximadamente 80% dos casos de Covid no Maranhão estão no interior. Tá? Apenas 17,9%, tá, estão em São Luís. Aproximadamente 2% estão na região metropolitana. Então, precisa nem dizer que já está, né, já avançou pelo interior. Gente, muito obrigado aí. Leandro, muito obrigado pelas explicações aí, mostrando principalmente essas atualizações que são importantes, porque como nós já falamos várias vezes, essa pandemia é uma pandemia dinâmica, o tempo todo vai estar mudando os dados, a gente tem que atualizar. Valeu mesmo, obrigado aí, gente. Obrigado, Rafael. Muito bom essa colaboração, seus apontamentos, suas observações, suas explicações. Abração, tá? Obrigado, professor Rafael, e até a próxima. Valeu, até a próxima.